Sejam bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Senhor, ao Deus vivo a quem nós servimos. E que bom que a gente pode logo no começo exaltar o nome do Senhor por meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores e Deus tem o maior prazer quando o seu povo se reúne para louvar e engrandecer o seu santo nome. Nós começamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o quarto culto após a Páscoa e hoje nós queremos ver algumas coisas referentes às consequências daquilo que Jesus fez lá na cruz por mim e por você. Com certeza Deus fez a sua parte e Ele espera que eu e você também façamos a nossa parte. E por isso nós queremos ver as implicações da obra de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição, para conosco. O que isso tem a ver conosco? Qual a nossa responsabilidade? Qual o nosso compromisso com aquilo que Jesus fez por nós? E nós queremos ver isso hoje. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, o capítulo 3, o versículo 16. Que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também em João 15, o versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Segundo Jesus, a maior demonstração de amor que uma pessoa pode dar para com a outra é realmente entregar, doar a sua vida no favor daquela pessoa. E foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Ele enviou o que tinha de mais precioso, o seu único filho, para que ele viesse, encarnasse e vivesse aqui na terra e aproximadamente ali pelos 33 anos de vida, fosse para a cruz e lá na cruz, com a sua morte e a sua ressurreição, ele vencesse a morte lá e nos concedesse a vida eterna por meio dessa obra magnífica de Jesus na cruz. Então nós experimentamos das bênçãos de Deus por meio daquela obra tremenda que Jesus fez lá na cruz. E nos apropriamos dela pela ação do Espírito Santo em nós, pela fé que foi gerada a partir dessa obra na nossa vida. Que bom que a gente pode experimentar a maior expressão de amor que já se viu na face da terra, que foi Deus nos amando por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Vamos agradecer, vamos louvar ao Senhor e vamos colocar em oração, com gratidão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por essa obra maravilhosa de Jesus lá na cruz. Ali foi a maior expressão de amor do Senhor para conosco.
O Senhor deu o que tinha de melhor e mais precioso, o teu único filho, para que ele fosse para a cruz, morresse e ressuscitasse, para que nós não perecêssemos, mas que pudéssemos experimentar a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por essa dádiva. E nós colocamos a nossa vida diante de Ti com gratidão no coração, porque nós temos experimentado desse amor diariamente na nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a transmitir esse amor a outras pessoas, para que outras pessoas possam experimentar esse mesmo amor. Obrigado, ó Pai. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor e bendizer o seu nome com todo o nosso ser. Depois de louvarmos ao Senhor com grande alegria, agora nós também teremos um momento muito precioso de meditarmos na palavra de Deus.
Mas antes dessa palavra, eu queria orar rapidamente com você. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa vida e transforme o nosso ser por meio da Tua poderosa palavra. Que ela seja uma semente que frutifique em nosso ser e que dê frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Que assim seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus em 1 João, o capítulo 3, do versículo 14 ao 18. A gente vai lendo conforme a gente vai desenvolvendo a mensagem. Então eu convido primeiramente para nós lermos 1 João, capítulo 3, os versículos 14 e 15, que diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O título da mensagem de hoje é: a vivência do amor deve ser conforme o que Cristo ensinou e demonstrou. É isso que nós vemos nessa passagem. A gente viu aquilo que Cristo fez por nós. Eu lembro que muitos anos atrás, quando eu comecei o ministério, eu li um livro que falava sobre isso. Que é muito bom aquilo que Deus fez em Cristo, aquilo que Cristo sofreu por nós. Agora, a questão de nós imitarmos aquilo que Cristo fez, ou seja, de nós darmos a vida pelo nosso irmão, isso é mais complicado. E nós queremos ver como vivenciar o amor ensinado e demonstrado por Jesus. Conforme esse texto. Teriam muitos outros textos, mas nós vamos ver especificamente esta passagem. A primeira coisa que a gente percebe e que a gente aprende com Jesus é: quem ama possui uma convicção inabalável quanto ao seu destino eterno junto a Deus. Olha o que ele diz aqui. Ele diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Olha que convicção o apóstolo João tem. Muitas vezes nós pensamos que nós vencemos a morte depois, na ressurreição. Não, ele fala que é hoje. Isso é possível. E ele tem uma fé e uma confiança tão inabalável nisso, que ele diz que nós vencemos, nós já passamos da morte para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Olha que promessa linda para mim e para você. Agora, o que significa a morte nesse texto? A palavra que é usada aqui significa a morte do corpo, é a morte física. É a separação da nossa alma do corpo. Ou seja, é o término da nossa vida terrena. Então nós podemos vencê-la aqui, antes mesmo da nossa morte. Agora, o que significa vida nesse texto? O evangelista João usa uma palavra chamada zoe, que ela significa o estado de alguém cheio de vitalidade, vida plena, ativa, vigorosa, vida devota a Deus e abençoada por Ele, e que pode ser experimentada já aqui nesta vida por aqueles que confiam em Jesus, e quando Jesus voltar, depois da ressurreição do corpo, ela será experimentada eternamente junto ao Pai. É essa palavra que ele fala aqui. Ou seja, o apóstolo João está dizendo para mim e para você, quando nós amamos o nosso irmão ou a nossa irmã, ele está dizendo que nós possuímos a eternidade dentro de nós. A gente possui a certeza que estará hoje eternamente com o Pai. Nós vivemos com a certeza da nossa fé em Cristo e que quando nós amamos o nosso irmão e a nossa irmã, nós permanecemos no amor de Deus hoje e eternamente. Então, o que acontece? Não devemos pensar em termos de vida eterna como algo a ser experimentado somente após a morte. Mas ela é experimentada aqui e agora. Nós podemos vivenciar isso hoje. Agora, quem não ama, permanece na morte. Ele fica sem Deus, sem esperança nesse mundo. O autor de Hebreus diz que ele vive com o pavor da morte.
Mas como é que a gente vence esse medo? Nós precisamos resolver essa questão da morte enquanto estivermos vivos. Se não a resolvermos, segundo o autor de Hebreus, nós estaremos condenados à escravidão e tendo medo da morte por toda a nossa vida. Quem é que quer isso para a sua vida? Ainda mais se Jesus oferece isso de graça. Não precisamos passar por isso. Não precisamos ter esse medo, esse pavor. Então, o apóstolo João, ele nos ensina aqui: quem ama vence a morte, hoje e para sempre. Ele também nos ensina: quem ama desfruta hoje e eternamente os benefícios da vida eterna em Cristo. Começa aqui. E ainda que a gente morra, Jesus prometeu isso, que Ele era a ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Nós desfrutaremos eternamente a vida com Cristo. Um exemplo, olha só a questão do ladrão lá na cruz. Ele teve uma vida desgraçada, chegou a esse ponto de estar crucificado lá, mas ele teve uma morte super abençoada. É interessante, quando a gente olha o texto a esse respeito, de repente ele está lá na cruz, ele está blasfemando contra Jesus, igualzinho o outro, que estava crucificado do outro lado de Jesus. E aí ele está lá blasfemando, ridicularizando a respeito do Senhor, dizendo para ele descer da cruz e para salvar a si mesmo e a ele também. Mas é interessante que em um dado momento, ele olha e vê: puxa, Deus está do meu lado. Porque ele disse para o outro, ele chegou a repreender o outro que estava crucificado junto com eles. E ele disse: pelo menos você não tem temor a Deus estando sob igual sentença. Ora, se estava sob igual sentença, e ele disse que isso se referia a Deus, ele estava falando de Jesus. Então ele reconheceu Jesus como Deus. E é interessante que aí ele clama ao Senhor: Senhor, quando vieres no teu reino, não te esquece de mim, não. E Jesus fez uma promessa incrível: hoje mesmo estarás para sempre no paraíso. Olha só, ele experimentou naquele momento já essa promessa do Senhor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Uma palavra para você que nessa pandemia tem sofrido, seja por ter contraído o vírus, outros sofreram porque passaram por uma situação mais grave, em vez de estar na sua casa, ainda tiveram que ir para o hospital, passando o maior sufoco lá, e os familiares sofrendo fora. E também pessoas que tiveram que sepultar os seus entes queridos, porque morreram por causa desse vírus. Teve outras que tiveram que sepultar, mas não foi por causa do Covid. Mas eu queria dizer uma palavra para você. A gente sabe que quem perde alguém, isso dói, causa sofrimento. Quando as lembranças vêm, machucam mais ainda. Mas pare para pensar comigo. O apóstolo João diz que em Cristo nós vencemos a morte. E quando nós amamos os irmãos, é uma prova desse amor de Deus que permanece na gente. E aí ele diz: a gente vence a morte hoje. E eu queria dar uma palavra para você que está sofrendo por causa disso. Pare para pensar uma coisa. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, no versículo 21, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que a morte pode ser algo bom? Como é que a morte pode ser algo lucrativo? Mas ele responde no 23: tendo eu o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo diz que a morte é lucro, porque partir desta vida, estar com Cristo, é algo incomparavelmente melhor. Não tem nada igual. Viver aqui na vida com Jesus é bom, é muito bom, mas melhor ainda é estar eternamente com Ele, no paraíso, no céu. E eu queria perguntar para você: você que perdeu um ente querido, você crê que ele venceu a morte em vida?
e que ele partiu e está com Cristo? Ou você acha que era melhor ele estar com você do que estar com Cristo agora? Seria um pensamento egoísta da nossa parte achar que é melhor com a gente do que com Jesus? Pense que palavra de conforto é essa para a nossa vida. A gente vence a morte em Cristo Jesus. Essa palavra dá forças para a gente não desistir e para seguir vivendo na presença de Cristo. Como vivenciar o amor ensinado e demonstrado por Cristo? A segunda coisa, quem ama segue o exemplo de Cristo. Está no versículo 16, que diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O fundamento do nosso amor está em Jesus Cristo. E tudo começa nele e tudo termina nele. Até porque Deus nos amou primeiro. E tudo que nós devemos fazer tem como base aquilo que Jesus ensinou e demonstrou. E nós vivemos esse amor de Cristo que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ele diz aqui, nisto conhecemos o amor. Ou seja, o amor é algo que nós experimentamos na nossa vida. Ele deve fazer parte da nossa vida. Não é algo que a gente imagina, que a gente supõe, mas algo real na nossa vida. E o texto aqui usa a expressão para amor, ágape, no grego. E o ágape, ele nasceu lá na cruz, a partir daquele amor imenso que Jesus demonstrou lá, e que nos alcançou. Ou seja, esse amor tem a sua origem na maior expressão de amor de Deus para conosco, quando Jesus morreu lá na cruz por mim e por você. E ali, Cristo, ao demonstrar esse amor, ele demonstrou o seu amor para com as pessoas que não mereciam. E é interessante, porque esse amor ágape, e quando nós vivemos nesse amor, nós demonstramos amor não somente com as pessoas que nós consideramos boazinhas, amáveis. Nós aprendemos com Jesus que nós devemos amar aquelas pessoas que muitas vezes a gente pode considerar insuportável, que a gente tem dificuldades de conviver. E ele diz, e olha só, a palavra de Deus nos ensina em Cristo que nós devemos amar e orar pelo inimigo. Como é possível isso? Só estando na fonte desse amor que é Jesus Cristo. Então o que acontece? Experimentamos o verdadeiro amor quando amamos o próximo como Cristo nos amou. É isso que o apóstolo João está nos ensinando. Não está falando aqui daquele amor sacrificial de Cristo lá na cruz pelos nossos pecados. Esse foi único e irrepetível. Não é desse. Mas ele está falando de que assim como Cristo deu a sua vida, se doou em nosso favor, nós devemos fazer o mesmo com os nossos irmãos. E devemos amá-los e demonstrar esse amor sem esperar nada em troca. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos amá-los e fazer aquilo que nós gostaríamos que eles também fizessem conosco, conforme a gente vê em Mateus 5, lá no Sermão do Monte. Como vivenciar o amor ensinado e demonstrado por Jesus? A terceira coisa. Quem ama, promove o bem-estar do seu próximo. 1 João, capítulo 3, os versículos 17 e 18, que diz o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, o amor não pode se restringir a apenas um sentimento que nós alimentamos dentro do nosso ser. Não pode ser apenas algo que nós verbalizamos com a nossa boca, mas ele deve ser mais profundo. Quem ama, materializa esse amor, promovendo o bem-estar do seu próximo.
Foi para isso que Deus também nos chamou. Ou seja, para que a gente possa fazer isso, a gente transforma o amor em algo palpável, tangível. A gente se coloca no lugar do outro. Quem ama, procura fazer aquilo que é melhor para o outro. Então, quem ama, expressa o seu amor com ações concretas. Não pode ser um mero discurso. Ele diz aqui no texto, se a gente vê um irmão padecendo necessidade, fechar o seu coração para ele e não socorrer ele, como é que o amor de Deus vai permanecer nele? Não tem como. E por isso ele desafia, não pode ser só da boca para fora, não pode ser só de língua, mas tem que ser de fato e de verdade. Eu queria terminar com um exemplo que eu vi nessa pandemia. Coisas tremendas e maravilhosas que Deus fez. É interessante, tanto no ano passado quanto esse ano, durante a pandemia, no começo nós não precisamos levantar campanha de cesta básica aqui na igreja. Deus moveu, Deus fez algo tremendo no nosso meio, a ponto de pessoas voluntariamente trazerem para a igreja cestas básicas. Outras trouxeram dinheiro para ajudar as pessoas que estavam passando necessidades, com água, luz e alguma outra coisa nesse sentido. Então olha só, que coisa bonita o que Deus faz no nosso meio. E é interessante que a gente vê que Deus move as pessoas por meio do poder do Espírito Santo para fazer isso. Isso não é coisa de homens. Então, na pandemia, ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. É interessante isso. Eu lembro do exemplo de um judeu polonês, Viktor Frankl. Ele viveu nos campos nazistas na Polônia. E ele diz o seguinte: aqueles que sobreviveram aos campos nazistas não foram aqueles que lutaram bravamente para sobreviver, lutaram por si, em meio a toda aquela escassez e dificuldade que eles estavam passando, aquele terror. Mas ele diz, aqueles que sobreviveram, foi aqueles que apesar da angústia vivida por causa da escassez, eles não só se alimentaram, mas repartiram aquele pouquinho que eles tinham com os outros. E já era muito pouco para si mesmo, mas ele pegou e foi repartindo o pouco que tinha com os outros. E é interessante, esses não morreram, esses sobreviveram ao holocausto nazista. Meio à pandemia, Deus desafia a mim e a você a não pensarmos somente em nós mesmos. Mas, como diz o texto, quem ama, ele se importa mais com o próximo que consigo mesmo e promove o bem-estar do seu próximo. Amém? Que eu e você possamos continuar confiando grandemente na ajuda, no socorro e na mão poderosa de Deus nos sustentando. Amém? Vamos exaltar ao Senhor com mais um louvor. Todas estas coisas vos serão
bom louvarmos ao Senhor e engrandecermos seu santo nome por meio dos louvores. Antes de nós orarmos, dois avisos bem rápidos. Primeiro, se você quer trazer os seus dízimos, procure o seu líder de setor. E também, se você quer trazer a sua oferta para a campanha do albergue, também procure o seu líder de setor. Então, esta maneira como você pode estar trazendo seus dízimos e ofertas e contribuindo para a campanha. A gente tem vivido um momento muito intenso e intenso por causa do Covid. Eu queria dizer para você de uma forma especial, que tem padecido de alguma forma por causa do Covid. A gente já viu que mais de 3 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, mais de 300 mil só no Brasil. Então essa pandemia ela vai perdurando e vai trazendo com ela muitas dificuldades. Mas eu queria dizer para você, de alguma maneira, seja em casa, ou seja naqueles casos mais graves de pessoas que foram internadas, que a igreja tem muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs orando e intercedendo por você e se solidarizando com você em meio ao seu sofrimento. Você não está sozinho, Deus está contigo e tem muitos irmãos e irmãs via oração, buscando a presença de Deus também em teu favor, pela tua restauração e que o mais rápido possível você esteja livre desse vírus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos inspira e nos motiva a seguir avante. Obrigado, ó Pai, quando nós amamos os nossos irmãos conforme a palavra, nós permanecemos no amor de Deus e nós já vencemos a morte. Hoje nós passamos da morte para a vida. Obrigado, isso é uma dádiva, uma graça do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a seguir o Teu exemplo. O Senhor deu a sua vida em nosso favor e nos ajuda também, ó Pai, darmos a nossa vida em favor do nosso próximo, de abençoarmos a vida do nosso próximo, de promovermos o bem-estar dele. Obrigado, ó Pai, que também podemos ter a certeza que não estamos sozinhos em meio a toda essa pandemia, que o Senhor está conosco. E Senhor, nós continuamos orando por todos aqueles que estão padecendo por causa do Covid, estejam eles internados num hospital ou em casa, convalescendo por causa desse vírus. Que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, que o Senhor esteja curando e restaurando a vida de cada um deles. Obrigado, ó Pai, pela Tua mão poderosa sobre cada um deles. Também, Senhor, nós colocamos diante de Ti familiares, irmãos e irmãs na fé, amigos, que perderam um ente querido por causa do Covid, ou sem ser por causa dele. Que o Senhor também ali esteja sustentando e guardando a cada um. Que a Tua mão poderosa esteja animando a cada um deles. Obrigado, ó Pai. A Tua palavra ensina que partir desta vida e estar com Cristo é algo incomparavelmente melhor. Que isso possa alimentar o nosso ser a cada dia e nos animar e nos fortalecer para continuarmos vivendo confiando no Senhor. E tudo mais nós colocamos na oração que o Senhor mesmo nos ensinou. E nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.